Mano do céu, cara, ainda bem que isso não aconteceu. Vazou alguns roteiros do Vingadores 5, o finado Vingadores 5, né, que teria ali o Kang, seria a dinastia Kang. Vazou esse roteiro aí, algumas versões de roteiro, né, em Reddit da vida, enfim, leakers vazaram. E a gente tem uma versão desses roteiros de que o Shang-Chi sim, cara, o Shang-Chi lá do filme lá dos 10 Anéis, ele seria o protagonista do filme, mano. Meu Deus do céu. Cara, nesse vídeo aqui de hoje eu quero comentar com vocês sobre esse roteiro vazado. Sim, o roteiro vazado de Kang Dynasty, a dinastia Kang, que não foi pro ar, ainda bem que não foi produzido. Antes da gente prosseguir, eu queria pedir pra você aí que tá assistindo esse vídeo, por favor, deixar o like, cara. Deixa o like aí que me ajuda muito, é de graça. E também não esquece de se inscrever aí no canal, cara. Se inscreve aí no canal, que me ajuda muito. E comenta aqui embaixo a tua opinião sobre essa bomba aqui, que seria o Shang-Chi como protagonista do Vingadores 5, mano. Meu Deus do céu. O que aconteceu foi o seguinte, rapaziada. A gente tem primeiro um roteirista que foi demitido, né? Parece que ele foi demitido, enfim, ou se ele pediu demissão, mas ele foi chutado da Marvel, né, o Jeff. E esse roteirista, ele acabou conversando com alguns portais aqui e ali e soltou algumas michas de como seria esse roteiro vazado que a gente tem de Vingadores 5, Dinastia Kang, né. E nesse roteiro vazado que ele cita que sim, Shang-Chi seria importante pra esse filme, assim como a Miss Marvel também seria, assim, cara. A Kamala Khan seria muito importante, que é uma dupla que não veio dando muito certo, né, nos filmes. O Shang-Chi até que foi um filme legal, cara. Eu não vou falar aqui que eu não gostei. Eu gostei do filme do Shang-Chi, por mais que o final tenha sido bem ruim, assim, bem fraco, aquela loucura megalomaníaca lá. Mas Shang-Chi foi um filme interessante, na minha visão, pelo menos, né. Já a Miss Marvel, pra mim, foi uma série muito fraca da Disney. Pelo amor de Deus, que série fraquinha, cara. Que série fraca. Eu não gostei de Miss Marvel, tá? Inclusive, que ligou pra The Marvels, que pra mim também foi outro filme fracão. Não gostei, não curti. Pra mim foi bem abaixo. Mas como ele vinha dizendo, qual seria a ligação que a gente teria então para Vingadores 5, a dinastia Kang, né, com o Shang-Chi e a Kamala Khan? Bom, basicamente a ligação desses dois personagens seriam os anéis do Shang-Chi, que tem o poder também de viajar pelos multiversos, né, e os braceletes da Miss Marvel, né, porque em The Marvels a gente descobre que aquele bracelete ali, ele até tem conexão com outro bracelete, né, que junta uma dupla de braceletes, e eles têm também esse poder de viajar entre multiversos, tanto que o plot do The Marvels é de que acaba causando uma confusão esse bracelete da Kamala Khan e acaba trocando de corpo o tempo inteiro. Então, quando a Capitã Marvel tava no espaço, ela era trocada com a Kamala Khan e elas iam um pro lado da outra, um pro local que a outra estava. É confuso explicar isso aqui porque o filme é tão ruim, tão fraco, que eu até esqueci o plot, tá? Mas como eu vinha dizendo, seria um filme focado então nos anéis do Shang-Chi, né, lá ele inclusive, mas seria também focado nesses braceletes da Miss Marvel, né. E aí que entra essa bomba, porque quem que cuida do multiverso? O Kang. Então eles seriam essa porta de entrada para que o Kang aparecesse na história e os Vingadores lutassem contra ele de alguma forma. A gente não sabe ainda esse roteiro completamente vazado, né. Tem um monte de roteiro aí, mas o mais confiável que eu achei não fala exatamente como seriam essas batalhas dos Vingadores contra o Kang, né, mas fala sim mais em relação ao Shang-Chi e a Kamala Khan, que, cara, pra mim seria bem fraco. E nesses vazamentos também consta a informação de que o Shang-Chi, né, o Simu Liu, o ator principal, o Simu Liu, ele teria uma função vital na história. Ele seria o protagonista de verdade, cara. Ele seria realmente o protagonista. E aí entra a minha opinião, mais ou menos, de que o quê? Depois de Vingadores Ultimato, a gente não teve ainda tantos personagens sendo tão focados no universo Marvel, sabe? Então eu não sei se o Shang-Chi seria essa opção perfeita da Marvel, no caso, sabe? Pra ser esse protagonista. Não sei se ele ainda tem, se ele teria esse vínculo com os fãs realmente, até porque o filme dele nem saiu na China na época, né? Na época que Shang-Chi foi feito, ele foi feito para o público chinês. A Marvel, ela disse isso, né? Ela disse que soltou aquele filme, né? É claro, né? Também pro mundo inteiro, mas ela tinha feito esse filme mais como uma homenagem à cultura chinesa e tudo mais. Só que por conta de alguns problemas com o governo e tudo mais chinês, as leis lá de comércio, sei lá o que aconteceu direito na época, mas eu lembro que esse filme não chegou a estrear na China. Ele estreou só um tempo depois, o que acabou até abatendo na bilheteria do filme. Então esse filme ele saiu muito tempo depois na China, né? Que é um filme totalmente de cultura chinesa. É mais pra vocês entenderem, no caso, de como o Shang-Chi ele tava com a imagem desgastada. Então, na minha opinião, não tinha nem clima. Não existe clima nenhum, na real, pra esse personagem aqui, ele ser um protagonista de um filme dos Vingadores, inclusive. Até porque os nossos protagonistas dos Vingadores que a gente vinha tendo até então era o Capitão América, era o Homem de Ferro, era um protagonismo ali do Homem-Aranha, era um protagonismo ali de outros personagens, Hulk, Thor, e a gente ia ter um Vingador
Vingadores com o Shang-Chi, cara. Aí eu chego nessa conclusão de que, cara, ainda bem que esse filme não aconteceu. E aí culminou nesses acontecimentos recentes da gente ter o retorno do Robert Downey Jr. como Dr. Doom, né? Como Dr. Doom, Dr. Destino, né? Nesse próximo filme dos Vingadores, que vai ser Vingadores Doomsday, e depois vai ter mais um que é o Guerras Secretas, enfim, Secret Wars, alguma coisa assim. Eu acho que sim, vai ser o Guerras Secretas, né? Eu sempre troco os nomes das sagas, né? Mas enfim. Então culminou nisso tudo, cara. Essa fase 4, ela deu tão errado pra Marvel, e ainda bem que pelo menos isso deu errado, porque se esse filme saísse, cara, ia ser prejudicial, tanto pra Marvel, eu imagino, quanto pro universo MCU e também pra carreira do ator, cara. Coitado do Simu Liu, cara, ele ia ter uma bucha na mão de ser praticamente, né, basicamente o elo principal da trama do filme com o Kang, né, contra o Kang, o Jonathan Majors na época. Então imagina como seria a gente ver Shang-Chi, Kamala Khan contra o Kang. Seria um filme confuso, na minha opinião. Ainda mais porque pra esse filme a gente não teria nem alguns personagens estabelecidos ainda como personagens chamativos pro público. Como por exemplo, a gente teria o Capitão América do Sam Wilson, que até agora ele não teve ainda tanto protagonismo como ele teve lá na série dele lá, o Capitão América e o Soldado Invernal. A gente viu ali ele se tornando Capitão América, tá? Mas é lá pro final da série. A gente não tem ainda um filme dele true, né? A gente vai ter agora da Nova Ordem Mundial, parece, né? O filme do Capitão América, que é a história do Hulk Vermelho e tudo mais, do General Ross. Ele ali se tornando realmente o Capitão América, assumindo de fato esse fardo. Enfim, a gente não ia ter esse filme, né? Nesse caso, a gente ia ter esse Vingadores 5 depois da série do Capitão América, né? E o Soldado Invernal. Então a gente não teria ainda esse laço com o Sam Wilson. Então, praticamente no filme a gente não teria um Capitão América true, né? A gente teria sim esses outros personagens. A gente teria um Gavião Arqueiro aposentado, um Ronin aposentado, um Máquina de Combate. Essa galera que tá aqui no pôster, basicamente. O Hulk, o Visão, a Wanda. Mas a gente não teria os personagens de alto calibre da Marvel, como por exemplo, eu não sei se eles teriam o Homem-Aranha como foco no filme, não teria, porque basicamente a gente já tem esse núcleo com o Shang-Chi, a gente já teria esse núcleo com o Shang-Chi e Kamala Khan, então é confuso, é realmente bem confuso e delicada essa situação, cara. Esse filme aqui, ele realmente escapou de ser um grande flop, talvez um grande fracasso, mas também escapou de uma grande onda de críticas que com certeza esse filme levaria, mano. Não, isso é sem dúvida, cara, com certeza esse filme aqui levaria muita crítica na época, se ele realmente tivesse saído. Porque enquanto os caras eles estariam ali fazendo filmes focados em Shang-Chi e Kamala Khan, que são personagens que não tem tantos fãs, a gente estaria aqui esperando um filme focado com personagens realmente importantes pra gente, né? Como por exemplo o Capitão América novo, o retorno do Homem-Aranha, alguns outros personagens como o Doutor Estranho, o Thor voltando, Chris Hemsworth. Então, todas essas notícias aí, uma aparição do Deadpool, sei lá, todas essas notícias aí que aconteceram envolvendo o Jonathan Majors, acabou que ajudou, cara, o MCU, cara, querendo ou não, porque tudo isso aqui que fosse acontecer seria realmente um fracasso, cara. Então, sendo bem sincero aqui, na minha opinião, seria um fracasso sim, mano. Então, a Marvel aí, fazendo isso, ela se esquivou de uma bomba, tá? Foi uma bomba relógio ali que a Marvel deu tempo de desarmar, tá? São palavras pesadas, mas eu acho que isso define bem essa situação que foi a fase 4 da Marvel. Imagina, cara, o filme dos Vingadores, que esses são os personagens principais e a gente não tem nada ali direito envolvendo o Capitão América, o Homem de Ferro morto, né? Então já é menos um personagem forte pro filme. A gente vê mais a Wanda sendo focada, que não foi tão bem utilizada no Multiverso da Loucura. A gente vê ali o Homem-Formiga. Nossa, mano, ia ser realmente um filme assim confuso, na minha opinião. E não seria um filme que levaria muita gente pro cinema, cara. Então sim, na minha cabeça pelo menos Shang-Chi como protagonista do Vingadores 5 seria um flop, tá? Um flop, um fracasso imenso. Nossa, ainda bem que não aconteceu. Mas agora eu quero saber a tua opinião aí, cara. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Quero saber o que você acha, o que você ia achar desse filme aqui se realmente saísse do papel, tá? Comenta aqui embaixo. Também não esquece que você pode ajudar esse canal comentando, né, claro, mas se inscrevendo e deixando o like, tá bom? Então, fazendo essa tríade aí, comentando, deixando o like e se inscrevendo. Putz, sobrou esse dedo do meio, foi mal. Mas fazendo essa tríade, vocês vão ajudar demais esse canal aqui a crescer, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!